Senhoras e senhores, meu nome é Zanetti e sejam bem-vindos novamente ao canal Desenho Financeiro. Esse vídeo faz parte da nossa série de avaliação anual de empresas. Hoje faremos os de 0 a 5 da JNJ, um pequeno estudo da empresa Johnson & Johnson, empresa negociada na NYSE, na Bolsa de Nova York, nos Estados Unidos. Assim como as empresas brasileiras, vamos avaliar 5 pontos importantes para você decidir se quer ou não tomar o risco e selecioná-la para sua carteira de ativos de renda variável. Vamos entender o case da empresa e seus 4 principais resultados no ano de 2020. Bom, vocês conhecem a Johnson & Johnson, certo? Qual a nota vocês dão para a empresa? Trata-se de uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo. Centenária e com atuação global, ela possui 3 grandes linhas de receitas, com destaque para os fármacos. Dona de várias marcas líderes do mercado, algumas delas receitam mais de $1 bilhão, como por exemplo o Listerine, a Johnson's Baby e o Tylenol. Contudo, um dos problemas intrínsecos ao seu negócio é a possível aparição de reações negativas à saúde de seus clientes devido ao uso de seus produtos, algumas graves, o que pode gerar processos bilionários na justiça. A nossa nota é 4,5 estrelas e vamos explicar nesse vídeo o que pensamos da Johnson & Johnson. Essa não é uma recomendação de compra ou venda do ativo. Nosso objetivo é auxiliar e trocar informações sobre investimentos e finanças. Para quem conhece o canal, nós utilizamos o método Buy and Hold em nossos investimentos. Não avaliamos cotação e mantemos nossas análises o mais simples possível, buscando nos proteger de erros através desses estudos e da diversificação, inclusive no exterior. A Bolsa Brasileira é uma pequena fração das demais. Você não pode ficar limitado aos ativos e nem à moeda do Brasil. Temos um vídeo sobre investimentos no exterior, veja no card acima. Assim, aqui ou fora do país, evite ter um ativo que represente mais de 5% do total de sua carteira. Lembre-se, o seu foco deve ser em seu trabalho para poder aumentar a sua capacidade de poupar, contando com o tempo a seu favor. Antes disso, senhoras e senhores, o YouTube nos avisa que 80% dos que passam por aqui ainda não são inscritos. Caso gostem do nosso trabalho, se inscrevam no canal e já deem um like no vídeo. Nos ajude a expandir essa pequena área de troca de informações e estudos. Agradeço a todos vocês desde já. Vamos iniciar nossa avaliação estudando o case da empresa, ou seja, o que ela faz para gerar recursos financeiros. A Johnson & Johnson é uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo. Além das famosas marcas e produtos já citados na introdução do vídeo, possui 3 linhas de produtos, tendo um portfólio muito diversificado e com outros grandes destaques. 16 de seus produtos geram mais de $1 bilhão e outros 12 apresentam receita superior a $2 bilhões. A principal linha de produtos da empresa, os medicamentos, respondem por aproximadamente 55% das vendas. É de conhecimento de poucos, mas seus principais itens e medicamentos, os imunológicos e os destinados ao tratamento do câncer, geram valores acima de $12 bilhões. Já na linha de equipamentos médicos, responsável por 28% da receita, materiais cirúrgicos e ortopédicos são os destaques. E por fim, outros 17% provém dos itens de cuidados pessoais e medicamentos sem prescrição, os mais conhecidos dos clientes em geral. Nessa linha, produtos para higiene oral e cuidados com a beleza são os mais rentáveis. Com mais de 130 anos, a empresa emprega aproximadamente 132 mil funcionários no mundo todo. Seus produtos são vendidos em 175 países, com destaque absoluto para o mercado americano. Ademais, são produzidos em 60 nações diferentes. O principal risco do case da empresa consiste em possíveis problemas de saúde devido a reações após o uso de seus produtos, principalmente a linha de medicamentos e a linha de higiene e de cuidados pessoais. Além disso, o setor é obviamente muito regulado. Isso gera grandes custos para atender diversos requerimentos para desenvolver e manter um produto no mercado. A empresa está na corrida para a elaboração da vacina para o Covid-19, mas com foco na eficiência e na urgência do problema, sem buscar lucro. Portanto, ao investidor da empresa é importante entender que a Johnson & Johnson entrega bons resultados, como vamos ver mais à frente, apesar de ser uma empresa gigante e ter como expectativa um crescimento moderado. Porém, ela atua em uma área crítica que envolve a saúde de seus consumidores. Como já citamos, quando ocorre algum problema, a empresa é obrigada a enfrentar processos judiciais que podem envolver bilhões de dólares. Isso definitivamente não é um risco desprezível para os seus sócios. Outro fator relevante é a necessidade constante de desenvolver novos produtos, o que envolve grandes custos de P&D e aquisições de novos negócios. Portanto, nesse quesito, case e setor vamos avaliar com meia estrela. Os resultados numéricos da maioria das empresas estão claramente distorcidos devido ao efeito da Covid-19. Contudo, como buscamos a consistência nesses números, vamos verificar como a empresa foi ou não afetada estruturalmente por esse problema. O segundo ponto de verificação é a gestão da empresa e sua estrutura acionária. Alguns fundos famosos possuem o controle majoritário das ações da empresa. Como podemos ver, a Vanguard Group é a maior detentora de ações, um total de aproximadamente 228 mil,
mas com apenas 8,6% do total das ações da Johnson & Johnson. Assim, mais de 30% das ações estão à disposição do mercado para sócios minoritários, portanto com um free float acima de 25%, o que é um bom sinal de governança. Além disso, a empresa já está no mercado de capital há muitas décadas. É um dos ativos que comprovam os efeitos do longo prazo. No canal, evitamos analisar empresas muito novas na bolsa, os famosos IPOs. Seus dados são normalmente superestimados. Cada ação fornece a possibilidade de um voto em assuntos ligados a tomadas de decisão da empresa, além dos direitos a possíveis ganhos em caso de dissolução de ativos e valores na forma de dividendos. Ou seja, possuem o mesmo direito que acionistas majoritários, demonstrando transparência e respeito aos acionistas minoritários da empresa. Além disso, não é de conhecimento público graves problemas envolvendo seus diretores e conselheiros. Informações sobre a classe de ações da Johnson & Johnson estão no formulário 10K, que é o relatório anual fornecido pelas empresas à SEC, Securities and Exchange Commission, órgão similar à CVM no Brasil. O site da SEC está na descrição do vídeo. Esse quesito, apesar de parecer simples, eu considero eliminatório para minha seleção de ativos, portanto, uma estrela importante para a empresa nesse ponto. Agora vamos analisar o formulário 10K, onde encontramos o demonstrativo de resultados do exercício da empresa para verificar suas margens e seu lucro. A Johnson & Johnson demonstra um bom crescimento na receita líquida nos últimos 20 anos. Considerando o período, o crescimento foi em torno de 283%. Sabemos que não devemos esperar grande crescimento de empresas desse porte, mas ela vem superando expectativas. A empresa fechou 2020 com 82,5 bilhões de dólares, número no mesmo nível de 2019, mesmo enfrentando queda nas vendas de alguns produtos, principalmente da linha de equipamentos médicos devido a efeitos das circunstâncias atuais. As demais linhas apresentam crescimento marginal, mas conseguiram manter a estabilidade das vendas. Vemos que o EBITDA da Johnson & Johnson apresenta um perfil semelhante ao da receita líquida, com uma evolução de 300% nos mesmos 20 anos, com margem em torno de 30% nos últimos 10 anos. O EBITDA da empresa atingiu 23,9 bilhões de dólares em 2020, com margem EBITDA alcançando 29% dentro da média histórica. Esse número é conhecido como lucro devido às operações da empresa. É o lucro antes de impostos, taxas, depreciação e amortização. É a receita líquida deduzida dos custos operacionais, das despesas gerais e administrativas e das despesas com P&D, pesquisa e desenvolvimento. Vamos verificar o gráfico do lucro líquido. Aqui também podemos observar crescimento no período avaliado, um crescimento de 307%. Os números demonstram um bom gerenciamento dos resultados, um crescimento consistente. A empresa fechou 2020 com 14,7 bilhões de dólares de lucro, uma pequena queda na ordem de 3% devido aos problemas nas vendas já citados. A margem líquida foi de 18%. Não há impacto dos juros das dívidas. Vamos ver mais detalhes no próximo item. Adicionalmente, vamos avaliar o lucro por ação. Ao contrário do Brasil, nos Estados Unidos, os dividendos pagos aos acionistas são taxados de 30%. Por essa razão, as empresas costumam recomprar ações no mercado para recompensar seus sócios. Assim, o gráfico de lucro por ação da Johnson & Johnson apresenta uma boa evolução no período avaliado, fechando o ano com 5,51. Portanto, a empresa atende às expectativas de um crescimento moderado. Vamos dar uma estrela para a Johnson & Johnson nesse quesito, apesar da estabilidade nos últimos 4 anos. No ano de 2017, houve uma alteração fiscal. Podemos expurgar esse número da avaliação sem problemas. O quarto ponto é a estrutura de endividamento para financiar os ativos da empresa. As informações para entender quais são os ativos da empresa e como elas os financiam, nós encontramos no balanço patrimonial. Basicamente, ativos são os recursos financeiros, fábricas, usinas, equipamentos e itens necessários às operações da empresa. Os passivos e o patrimônio líquido explicam como essa empresa financia esses ativos, através de dívidas bancárias de curto e longo prazo, os passivos, ou capital de terceiros, como sócios e donos das ações da empresa, o patrimônio líquido. Temos 2 gráficos importantes para estudar esse quesito da empresa. Vamos iniciar analisando a dívida líquida da empresa, ou seja, sua dívida bruta em relação ao seu caixa e equivalentes de caixa. A conta é simples, dívida bruta menos o caixa. Em caso positivo, a empresa possui mais dívidas do que recursos em caixa. Podemos observar que a Johnson & Johnson possui uma dívida líquida historicamente controlada, inclusive negativa até 2017, quando passou a ser positiva, demonstrando uma inversão na tendência. A empresa fechou 2020 com 10 bilhões de dólares de dívida líquida. O segundo gráfico, a relação dívida líquida e o EBITDA, seu resultado operacional, confirma que a empresa, apesar da elevação recente da dívida, está em uma situação confortável, distante do número crítico de 3, ou seja, 3 anos necessário de EBITDA para cobrir a dívida. A empresa consegue quitar sua dívida líquida em menos de meio ano de resultado operacional.
Além disso, como vimos no item anterior, não há influência dos juros das dívidas, o resultado financeiro, no lucro líquido. Apesar da alteração da tendência, consideramos que a empresa está confortável quanto ao nível do seu endividamento. Nesse momento não há com o que se preocupar. Vamos, portanto, dar uma estrela para Johnson & Johnson. Finalmente, vamos entender como avaliar os fluxos de caixa da empresa. O fluxo de caixa é o que realmente entra e sai da empresa durante um determinado período, normalmente um ano. Assim, o regime de caixa é dividido em operacional, que inclui, por exemplo, o lucro ou prejuízo no período e contas a receber, e investimentos, que inclui resgates e aplicações, além do CAPEX, valor investido no imobilizado e ou intangível, e financiamentos, ou seja, os empréstimos, dividendos e juros sobre o capital próprio pagos aos seus acionistas. O gráfico demonstra o ponto mais importante para nós, o histórico de geração de recursos livres da empresa, ou seja, nos informa quanto recurso sobra após a dedução dos investimentos sem CAPEX, que no caso da Johnson & Johnson envolve a manutenção das plantas produtivas e o desenvolvimento de novas fórmulas. Nos últimos 20 anos, a empresa vem gerando caixa livre de forma crescente. Em 2020, a empresa gerou 23,5 bilhões de dólares em atividades operacionais, dos quais apenas 3,4 bilhões de dólares foram utilizados em investimentos, resultando em um caixa livre de 20,1 bilhões de dólares. Com certeza, um ótimo número confirmando seu bom histórico. Está claro que a empresa vem gerando caixa livre, que poderá retornar ao sócio na forma de investimentos, recompra de ações ou através de proventos como dividendos e juros sobre o capital próprio. Todos esses métodos de retorno demonstram a evolução do valor do ativo. Cada um demonstra um estágio da empresa ou o momento em que ela se encontra. Em caso de crescimentos e novos negócios, a empresa provavelmente irá usar o caixa para novos investimentos com provável valorização do ativo no futuro. Já em caso de menos opções de expansão, ela provavelmente recomprará ações, aumentando a participação dos sócios, ou simplesmente devolverá em forma de dinheiro para esses sócios. A Johnson & Johnson pagou 10,5 bilhões de dólares a seus acionistas na forma de dividendos, além de recomprar um total de 3,2 bilhões de dólares em ações, ou seja, retornou aos seus acionistas quase a totalidade do seu lucro, que, como vimos, foi de 14,7 bilhões de dólares, confirmando a nossa tese de uma empresa no último estágio de desenvolvimento. Assim, vamos dar uma estrela nesse quesito. Assim, como dissemos anteriormente, nossa nota final da Johnson & Johnson é 4,5 estrelas, uma nota boa e, em termos de retorno ao seu acionista, uma das empresas mais consolidadas da bolsa americana. Ela sofreu um pouco durante o ano de 2020, com queda de vendas em uma linha de atuação e estabilidade nas demais, com reflexo no resultado final, seu lucro. A pandemia e seus desafios setoriais devem continuar impondo dificuldades a um grande crescimento da empresa. Aguardamos a evolução e retomada das vendas no ano de 2021. Podemos enquadrá-la na primeira definição de Warren Buffett para bons negócios, uma empresa que faz produtos únicos, pois a Johnson & Johnson possui marcas muito fortes, além de uma grande confiança do mercado em todas as linhas de produtos oferecidos. Também é possível categorizá-la no primeiro item de Peter Lynch, empresas de crescimento lento, no último grau de amadurecimento, sendo uma opção segura. Se quiserem conhecer mais sobre as categorizações e os métodos de Buffett e de Lynch, temos uma playlist sobre eles aqui no canal, é só clicar no card acima. Os livros sobre o jeito de investir desses dois ícones do mercado financeiro estão na descrição do vídeo. Você pode estudar mais sobre a empresa antes de tomar a decisão de incluí-la em sua carteira utilizando o site de RI dela. Há diversas informações sobre suas atividades, serviços e sua história. Também é possível encontrar a exposição de seus resultados anuais, conforme a regulamentação, inclusive os resultados utilizados no nosso vídeo. É uma ótima forma de conhecer melhor seu negócio. O link para acessar o site de RI da Johnson & Johnson está na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, no nosso Instagram e no nosso Twitter. Ative as notificações para novos vídeos. Deixe seu comentário e sua dúvida. Vou buscar atender a todos. Muito obrigado!